Olá, meu nome é Fábio Gomes de Oliveira, sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito importante, ou melhor, o tema do momento, que é a reforma da Previdência. Fica comigo nesse vídeo que eu vou dar ótimas dicas para vocês. Muito bem. A reforma da Previdência foi enviada agora no mês de fevereiro para o Congresso e para o Senado. Então essa reforma será votada dentro dos próximos meses. E isso está causando muito incômodo na população. Por quê? Porque a população não sabe o que vem por aí. Muitas mudanças virão e algumas podem mexer com o bolso da população. Então eu vou falar de alguns aspectos importantes para as pessoas que estão próximas da aposentadoria. Muito bem. O que é importante a gente tomar ciência com relação a esse tema? As pessoas têm que ter em mente que aquelas pessoas que já adquiriram o direito ou que adquirirem o direito até a data da mudança, elas têm o direito adquirido. Nós temos no canal um outro vídeo que fala como preparar a documentação para a aposentadoria. E esse vídeo é muito importante, porque a pessoa está tratando de um assunto relativo à averbação de tempo, reconhecimento de tempo de serviço. E ela não tem certeza se antes da reforma ela vai ter todo esse tempo reconhecido para aposentar. Havendo a reforma, sendo aprovada a reforma, mesmo que esse tempo esteja em discussão no INSS ou na Justiça, sendo reconhecido esse tempo, está resguardada a regra atual de aposentadoria. Então esse é um ponto muito importante. O direito adquirido será resguardado. Muito bem. Falando sobre a reforma da Previdência, o governo federal ele vai fazer uma reforma e muita gente pensa, bom, amanhã a mulher vai ter que aposentar com 62 anos e como que eu faço? Vai aumentar o tempo de contribuição? Ou seja, a mídia pulveriza uma série de notícias e as pessoas ficam perdidas, ficam assustadas. Para isso que existe o que a gente conhece como regras de transição. Ou seja, as pessoas que estão à porta da aposentadoria, que faltam pouco tempo para aposentar, elas vão ter a oportunidade de escolherem uma regra de transição. Ou seja, elas vão poder se aposentar antes que a regra da nova aposentadoria entre em vigor, ok? Então vamos lá. Vamos falar inicialmente da regra de transição para a aposentadoria por idade. Como é a aposentadoria por idade aqui no Brasil? No INSS existem duas idades. Homem se aposenta com 65 anos e mulher com 60 anos. Então essa é a regra do INSS. Existe a carência de 15 anos que deve ser cumprida também. Então, a idade mais o tempo de contribuição, tempo de 15 anos. Essa é a regra atual. Pela regra de transição, vai aumentar para 20 anos de contribuição. 20 anos não serão mais 15, serão 20 anos de contribuição. Só que esses 20 anos de contribuição, eles serão atingidos de forma lenta. Ou seja, a partir de 2020, passaria a 15 anos e 6 meses, 2021 mais 6 meses e assim sucessivamente. A mesma coisa a idade. A idade do homem para aposentadoria por idade continua 65 anos. Agora, para a mulher, a idade vai aumentar para 62 anos. Só que esse aumento não é a partir do dia da aprovação da reforma. Então, haverá também uma transição com relação à idade da mulher. Então, no próximo ano, acrescenta-se mais 6 meses e depois, no próximo ano, mais 6 meses até atingir os 62 anos. Ok? Então, assim será a regra de transição para a aposentadoria por idade. Com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, a proposta do governo tem 3 formas de regra de transição. São 3 regras. Então, cada um dos segurados tem que analisar para ver qual a situação que ele se encaixa melhor. Por isso que é importante a preparação da documentação. Né? Quanto tempo eu tenho? Faz a inscrição no meu INSS
pega um quinis, consulta com um especialista o tempo de contribuição, faz um planejamento para você não perder ou perder o mínimo possível. Se encaixar na regra de transição e for favorável, vamos buscar o benefício, ok? Então, a primeira regra de transição que tem na proposta do governo é pela idade mínima. Como funciona essa regra? A partir do momento que essa reforma for aprovada, os homens que tiverem 61 anos e as mulheres que tiverem 56 anos poderão se aposentar sem problema nenhum, ok? Só que essa idade, ela será acrescida de 6 meses. A cada ano que passar, ela será acrescida até atingir a idade máxima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Tá ok? Então, essa modalidade de transição, a mulher tem que ter 30 anos de serviço e a idade de 56. O homem tem que ter 35 anos de serviço e a idade de 61. Então, essas pessoas estão resguardadas pela regra de transição, ok? Segunda regra de transição é a regra dos pontos, a famosa regra dos pontos. A regra dos pontos, ela vai continuar, a famosa regra 86-96. Ela já existe hoje, só que o pagamento do benefício é 100%. Com a reforma da Previdência, o valor do benefício não vai ser mais de 100%. Tá certo? Eu vou falar no finalzinho sobre o valor do benefício. A regra dos pontos consiste no seguinte: pela regra de transição dos pontos, o homem tem que fazer 96 pontos, ok? Sendo feita a reforma da Previdência, o homem que tiver nessa data 96 pontos, ou seja, 35 anos de contribuição e 61 anos de idade, ele pode se aposentar por essa regra de transição. A mulher igualmente, a mulher precisaria ter 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Então, se ela optar por essa regra de transição, também vai se aposentar, né, tranquilamente, mesmo depois de aprovada a reforma. Cada ano que fosse seguindo, vai aumentando um ponto até que se atinja o máximo de 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres, ok? Então, essa é a regra dos pontos. A terceira regra de transição é aquela regra para as pessoas que estão bem perto de aposentar, mas bem perto mesmo. As pessoas que têm menos de 2 anos para aposentar. Ou seja, homens que estejam com 33 anos de contribuição e as mulheres que tenham 28 anos de contribuição. Então, para essa categoria, há uma regra especial de transição. Qual que é a regra? Pega-se o tempo faltante, ou seja, 2 anos, está faltando para o homem 2 anos para aposentar, vai cumprir um pedágio de 50% do tempo faltante. Então, esse cidadão que tem 33 anos de contribuição, não importa a idade, na data que for aprovada a reforma, ele vai ter que trabalhar mais um ano. 2 anos mais 50% de pedágio, ele vai ter que trabalhar 3 anos e vai se aposentar nessa regra de transição. A mulher é a mesma coisa. A mulher que tiver 28 anos de contribuição, ou 29, enfim, ela vai ter que trabalhar a metade do tempo faltante a título de pedágio e vai se aposentar tranquilamente também. Tá ok? Então, essa regra de transição do pedágio, ela tem uma particularidade, porque é feito a média dos salários de 1994 até a data do pedido e vai ser aplicado aí o fator previdenciário. Tá certo? Então, essas são as regras que eu queria trazer para vocês hoje, as regras de transição para as pessoas que estão perto de aposentar, para não se assustarem com essa reforma, porque há possibilidades, muitas possibilidades aí de conseguir uma boa aposentadoria. Tá certo? Com relação ao cálculo dos benefícios, eu vou falar bem rapidamente. O valor dos benefícios da maioria das aposentadorias, ele vai ser calculado em 60% da média dos salários desde 94. Não vai se descartar mais os 20% como é feito hoje.
Hoje pega-se todos os salários de julho de 94 para frente, descarta-se 20% dos menores salários e ali encontra-se uma média. A partir da reforma não vai descartar mais nada, ou seja, todos os salários serão utilizados no cálculo, tá certo? E a aposentadoria parte de 60% e será acrescido 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, se compararmos a regra atual com a nova regra, pode ser que a nova regra não seja tão vantajosa. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Para finalizar, eu queria dizer que é um projeto de lei, um projeto de uma PEC, né, uma mudança de artigos da Constituição, que vai tramitar por algum tempo ainda, por uns 2, 3 meses, 4 meses. Se for aprovada, essa realidade, todas essas regras entrarão em vigor. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, entre no nosso site, entre no nosso canal do YouTube, mande suas dúvidas, sugestões. Se quiser compartilhar o vídeo com um amigo, pode compartilhar, tá certo? E a gente está à disposição. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Paz.